Fala pessoal, boa noite ou bom dia, dependendo do horário aí. Então, hoje vou falar um pouco sobre a aula 1, né? Se nós relembrarmos o que é a aula 1, vamos falar sobre HTML e CSS, tá? Os fundamentos de cada uma dessas linguagens aí, para a gente poder estar implementando e criando o nosso primeiro site aí, tá? Então, fechou. Vou criar a primeira coisa que quando a gente cria, né, no HTML, a gente cria um arquivo .html com final HTML e a mesma coisa para o CSS. Então a gente cria um arquivo .css. Então, primeiramente eu vou criar aqui um arquivo chamado index.html. Vou dar um zoom aqui. Show. E vou explicar para vocês, antes da gente começar e tal, vou explicar para vocês o que é o HTML. Então, show de bola. HTML é uma abreviação para Hypertext Markup Language, que nada mais é do que linguagem de marcação de hipertexto, né? Hipertexto é os comandos que a gente executa dentro do HTML, que são comandos que a gente utiliza tags, né? Então a gente utiliza tags. E dentro dessas tags, existem dois tipos, tá? As tags de abertura, então as tags de abertura e as tags de fechamento. Então existem esses dois tipos de tags, tá? De abertura e de fechamento. E como que você identifica cada uma delas, tá? Então você identifica com, por exemplo, eu vou escrever aqui, sinal de menor, HTML, e vou colocar aqui, sinal de maior. Aí você pode perceber que tem dois tipos de tag aqui, né? A tag de abertura e a tag de fechamento. Qual que é a diferença entre elas? A de abertura, ela não tem o slash aqui, né, a barra. Então, a tag de abertura, ela é o sinal de menor, o nome da tag, ou seja, o nome da expressão que você quer utilizar dentro do HTML, e sinal de maior. A tag de fechamento é sinal de menor, barra, nome da tag, sinal de maior. E você pode perceber que é o mesmo nome, tanto na tag de abertura quanto na tag de fechamento. Ou seja, para ele identificar que onde está fechando, né? Então, onde que fecha essa tag de abertura? Você tem que inserir o mesmo nome para ele identificar que é aquela tag que você está querendo fechar. Beleza? Então, para você começar a desenvolver o seu site, o seu código HTML, a gente precisa montar uma certa estrutura. Essa estrutura é HTML, ou seja, a tag HTML, depois a tag head, né, a tag head, e também a tag body, certo? Então, tem a tag de abertura e fechamento de cada uma. Você pode perceber, tag de abertura e fechamento dessa, tag de abertura e fechamento dessa, tag de abertura e fechamento dessa. Ou seja, o HTML tem a tag de abertura e fechamento dele, o head tem a tag de abertura e a tag de fechamento dele, o body tem a tag de abertura e fechamento dele também, certo? Então, essa é a base do seu código HTML. Sempre essa vai ser a base. HTML, head e body. Tá bom, mas para que servem essas tags? O HTML, ele é onde inicia o documento do seu site. Então, é onde você indica para o navegador, é onde você indica para o browser que você está, que ele vai precisar compilar algum site, que ele vai precisar interpretar o site que você está fazendo. Beleza, show. O head, ele são as coisas que você vai inserir dentro do site que são mais configurações, como coisas, não são coisas visuais. O head em inglês é cabeça,
né? E isso está mais ligado com a parte da mente, né? Então é uma coisa que você não vê. Você não vê as coisas que estão dentro da tua cabeça. Você vê as coisas do teu corpo, né? Ou seja, do teu body. Body é corpo em inglês. Então você não vê as coisas da tua cabeça, você vê as coisas do body, né? Ou seja, os músculos do braço, a boca e tudo mais que está no seu corpo. Tudo que é visual está no seu corpo, né? O que está dentro da tua cabeça, ninguém vê. E é basicamente esse conceito de HTML, head e body. Então para que serve o head, né? O head, a sua cabeça, ela pensa muito rápido, certo? Aqui é a mesma coisa. O head geralmente são as coisas mais que você quer que sejam executadas primeiro, antes do visual. Ou seja, quando você quer trazer alguma estilização, você vai colocar no head, porque você quer que o estilo dela, antes de ser apresentado, você quer que ele saiba qual que é o estilo dela. Quando você está querendo executar algum comando, você quer que saiba onde que você quer que ele saiba onde que vai ser executado este comando. Então, basicamente, o head serve para esse tipo de coisa, para fazer configuração do seu site, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, head, onde se faz a configuração do site. Perfeito? Show de bola. E o body, ou seja, body, onde se executa as partes visuais e as interações com usuários. Quando eu digo interações com usuários, digo quando você clica no botão, quando você digita alguma coisa em um campo de texto, isso é interação com o usuário. Fechou? Beleza. Então eu vou até colocar aqui, ó, clique do botão e digitação de texto. Isso são exemplos, tá? Que eu estou colocando aqui. Vou até colocar aqui na frente, ó. Exemplos. Show? Perfeito. Então, vamos começar aqui com o nosso primeiro site. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó, eu vou colocar o título. Lembra, o head é a configuração, ou seja, o título do nosso site. Aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui, ó, meu primeiro site, certo? Coloquei meu título aqui. E aqui embaixo, eu vou colocar... E aqui embaixo eu vou colocar o meu código HTML, que eu vou colocar aqui um H1. H1, ele é o header, cabeçalho, ou seja, o título da página mesmo, né? Então eu vou colocar aqui, ó, meu primeiro site. Show de bola? Vou salvar isso daqui. Vou vir no meu navegador e vou colocar o seguinte. Vou colocar o seguinte, eu vou vir aqui clicar com o meu botão direito, copy path, ou se estiver em português, copiar caminho, e eu vou colar aqui no meu navegador. E olha só o que ele já me apresenta. Ele me apresenta o meu primeiro site, que é o que eu coloquei aqui no meu HTML. Então, como que eu faço para apresentar no meu browser? Clico com o botão direito aqui, copy path, venho aqui no meu browser, onde fica o URL do browser, e colo aqui. Como você pode perceber, aqui em cima, tá aqui, ó, meu primeiro site. Esse title é o que configura o título ali em cima do navegador. Ou seja, se eu alterar aqui, vou colocar aqui, aula 01, vou salvar, ele não atualizou ainda, recarreguei a tela, atualizou. Meu primeiro site, aula 1, certo? E aqui embaixo, esse cara aqui, ele é visual, ou seja, é tudo que eu vou te mostrar dentro do seu site de fato, né? Ou seja, ele é visual apenas. Aí eu coloco aqui, H1, meu primeiro site. Show? Então, tendo isso em vista,
quais são as coisas que eu posso inserir dentro do Bari, que são visuais, que vão me ajudar no meu dia a dia, né? Então você pode inserir imagens, textos, também você pode inserir campos de textos, né? Botões, e entre outros, né? Os principais são esses carinhas aqui, são esses camaradas aqui. Imagens, textos, campos de textos, botões, entre outros. Tá? Então, tendo isso em vista, quais são as tags principais para eu conseguir executar o meu comando HTML? As tags principais são img para imagens. Então, vou até colocar aqui, ó, imagens, img. Basicamente, é ela que a gente vai usar para imagens, tá? E vou colocar aqui, ó, para textos. Aí, textos tem muita coisa. Ou seja, tem do H1 até o H6. Ou seja, H1, H2, H3, H4, H5, H6. Então, vai da H1 até o H6. Esse é o primeiro arranjo, né? Também temos quais tipos de tags para texto. Quais mais, né? Temos o P de parágrafo. Temos também o span, que ele é uma tag que ele não tem estilização própria. Ele pega a estilização da tag pai, né? Ou seja, da tag que ele está dentro dela, né? Mais ou menos assim. Então, se eu colocar aqui um span aqui e colocar um texto qualquer, eu vou colocar texto aqui, atualizar essa tela, você pode ver que ele manteve o mesmo estilo que o H1. Ele não tem uma estilização própria, né? E por isso que ele é o span, ele é uma tag que não tem estilização própria. Então, tá ok. Tendo isso em vista, o que a gente vai fazer aqui, né? Então, temos a tag H1, H6, do H1 até o H6, o P, o span. Também temos a tag A. A tag A, ela significa uma abreviação para anchor, ou seja, âncora, né? Que é basicamente, por que âncora? Porque você linka, né, uma coisa na outra, né? Faz essa ponte, faz essa âncora aí, entre uma coisa e outra. E é onde você, por exemplo, vem aqui, ó. Se eu colocar a tag A aqui, eu vou colocar http://google.com. Vou colocar o site do Google aqui, eu vou colocar Google. Vou salvar isso daqui. Quando eu voltar para cá, vou atualizar. Você pode perceber que ele está aqui embaixo, ó, Google. Cliquei nele, ele me redirecionou para o Google. Então ele faz essa ponte, ele faz essa âncora aí entre os dois sites, tá ok? Então, colocou aqui, ó, href, âncora aqui. Perfeito, eu coloco o href aqui, ele já faz essa ligação, né? E beleza, então temos o P, o span, o A, de texto, esses são os principais. Tá bom, então campos de texto, né? Campos de texto. Campos de textos. Temos a tag input, né? E somente ela. Tag input é aquele campo de texto onde você vê geralmente realmente a parte do formulário, né? Então onde você digita o valor e ele te descreve ali, né? E é muito legal porque essa tag input ele tem esse atributo type e você pode mudar isso daqui para vários outros tipos de atributos. E aí é muito interessante porque você pode colocar aqui e-mail, por exemplo, né? E colocar também um outro atributo aqui chamado placeholder, né? E esse placeholder ele funciona somente com o input, certo? E esse placeholder, então, você colocando ele aqui, você digita ele e se você atualizar a tela, ele já vai apresentar aqui, ó, esse texto dentro do e-mail. Quando você digitar, ele some e fica bem aqui, muito legal. E esse tipo e-mail é para quando você for enviar o seu formulário, quando você clicar no botão, ele fala, olha, isso aqui é um tipo e-mail, você não pode enviar qualquer coisa, tem que ter o arroba, domínio e tudo mais. Fechou? Então é muito interessante isso daqui.
E também tem outros tipos aqui, como data, por exemplo. O tipo data é um tipo bem interessante, porque ele já vem com o próprio calendário do Google. Então, dependendo do seu navegador, muda esse estilo aqui. E é muito interessante que ele já vem com o seu próprio estilo de data. Você não precisa ficar se matando para configurar isso. Então, é muito legal. Então, beleza. E também temos os botões, né? Então, botões. As tags dos botões... Eita! As tags dos botões, geralmente são... A gente pode utilizar a tag A como um botão também, né? A gente pode utilizar a tag A como um botão. A gente pode utilizar também a tag button, né? Geralmente a gente utiliza o button para fazer botões mesmo, de fato. Também a gente pode utilizar como botão, a gente pode utilizar o input também. O input com type button. Então eu vou até colocar aqui, ó, type igual a button. Então essas são as principais tags aí para botão. E tem outros tipos de botões, né? Como radio button. Radio button. E a tag para esse cara aqui, ó, é um input. Então, vou colocar aqui, ó, input. Até vou colocar diferente. Radio. E também tem o checkbox, né? Que é o input. Input type checkbox. E esses são todos os tipos de botões aí que a gente pode estar criando no meio do processo aí, para poder enviar, né, as paradas. Eu acho que eu ainda me enganei aqui, que não é button, né? Ah, não, é button mesmo. Tem o input type button, que se você for ver aqui, inserir, ele se torna um botão. E aí, para apresentar o texto nele, você tem que colocar um value. E aí você coloca aqui botão. E aí ele apresenta o botão aqui. Ou também, se você quiser, você pode colocar o type submit, que cada um tem seu papel aqui, né? Submit. O submit ele serve para formulários, né? Então, quando eu clico aqui, ele vai enviar os dados do formulário. Ele só funciona, só tem uma utilidade de fato quando ele está utilizando esse form por volta. Então, quando você utiliza essa tag form aqui para criar um formulário de fato, então vamos supor que tenha uma tag do tipo e-mail aqui, com o atributo required, ou seja, ele é obrigatório, e temos também um botão de submit. Vou colocar esses dois carinhas aqui, vou atualizar, você pode ver que está um do lado do outro. Vou clicar aqui, ó, ele fala, olha, esse campo é obrigatório. Legal. Então, eu vou vir e vou colocar teste, por exemplo. Vou clicar no botão para ele enviar, ele vai falar, olha, você não pode enviar teste, você tem que colocar o arroba, porque o arroba faz parte do e-mail. Então, se eu colocar os demais dados do e-mail aqui, clicar no botão, aí ele me envia, e ele me enviou para esse hashtag aqui, que foi o carinha, que foi o que eu coloquei aqui dentro do... que foi o que eu coloquei aqui dentro do atributo action, dentro do form. Futuramente a gente vai ver isso com mais calma, como que faz tudo bonitinho, tá ok? Então, hoje você vai aprender os fundamentos do HTML. Tendo isso em vista, então, o que é o HTML, né? O HTML ele é composto por tags de abertura e fechamento. Algumas tags não têm tag de fechamento, como o input, por exemplo. Como você pode perceber, não tem um barra input. Tá vendo? Não existe esse barra input. É uma tag que se auto-fecha o input. Né? O input é uma tag que se auto-fecha, ele não tem uma tag de fechamento. Se você quiser fechar ela, você pode colocar uma barra no final, que também funciona do mesmo jeito. Show? Perfeito. E como você pode perceber, geralmente essas tags que não tem uma outra tag de fechamento, o IMG, que é a imagem, também não se fecha, tá? Ela é uma outra tag que ela se auto fecha, né? Ela não tem uma outra tag de fechamento.
Ela é uma tag que se auto-fecha que igual ao input. E essas tags que se auto-fecham, elas têm um carinha chamado atributo, né? E para você poder utilizar para que elas funcionem de fato do jeito que você quer. Então, para que isso dê certo, você vem aqui, pega esse cara aqui, por exemplo, input, e ele tem esse atributo type email, né? E aqui ele tem um atributo required, que a gente já viu que faz com que o campo se torne obrigatório. Se eu tirar esse required aqui e clicar, toda vez que eu clicar aqui, ó, vou atualizar a tela, cliquei, sumiu, tá vendo que não apresenta mais aquele aviso de que é obrigatório? Agora, se eu colocar isso daqui, ele vai falar que é obrigatório colocar o arroba e tudo mais, porque eu tô falando que o tipo dele é e-mail. Então, quando eu coloco desse jeito, ele consegue ter esse tipo de interpretação, consegue ter esse tipo de noção, visualização do seu texto, né? Então, o atributo, ele é muito importante para você aplicar as regras as regras ao seu site. Então, o que é pertinente ao seu site, o que não é, e isso é papel do atributo. O atributo te ajuda muito nisso. Quando a gente estiver utilizando JavaScript, vocês vão ver que vai ter muito mais utilidade os atributos, muito mais do que a gente pensa. Fechou. Então, no input, atributo type, show? Agora vamos brincar um pouco de estilização, porque também vamos explicar também um pouco sobre os fundamentos do CSS. Lembra? Então, o CSS ele é um parceiro do HTML. Ele é um parceirão do HTML. Por que eu estou dizendo isso? Porque, ó, vou pegar uma div aqui, que é uma tag de divisão, ela divide em blocos o HTML. E aqui, esse cara, eu vou colocar aqui, ó, style. O CSS faz parte do HTML a partir dessa tag, desse atributo style, né? Esse atributo style, ele é um carinha que conecta o CSS com o HTML. E a gente pode colocar aqui, por exemplo, que eu quero que ele tenha um width, ou seja, uma largura de 250 pixels. E eu quero que ele tenha uma altura também de 250 pixels. E eu quero que ele tenha um background color. Brown, por exemplo. Vou salvar esse cara aqui. Só de eu salvar, quando eu atualizar a tela, olha o que vai me apresentar. Um quadrado enorme com a cor brown, ou seja, marrom, e ele já vai apresentar esse quadrado aqui perfeitamente, certo? Show de bola. Então, beleza. Então, você pode perceber que o atributo style traz o CSS para dentro do HTML. A gente também pode fazer o seguinte, olha que interessante. Eu vou copiar essa estilização, vou remover daqui, e vou colocar o seguinte. Tem um atributo aqui no HTML chamado ID. Ele é único, tá? Então só dá para ser utilizado ele uma única vez, porém você decide o nome do seu ID. Então eu vou colocar aqui, ó, quadrado marrom. Olha que legal. Coloquei um ID chamado quadrado marrom. Vou salvar esse cara. Se eu voltar aqui, não aconteceu nada. Por quê? Porque eu não instanciei nada referente a quadrado marrom. Agora, aqui dentro do head, lembra que eu falei que aqui é onde você faz as configurações? Eu vou configurar dentro da minha tag style, ou seja, existe uma tag style também, e vou configurar aqui dentro o meu ID, ou seja, toda vez que dentro do CSS eu quero referenciar o ID dentro do HTML, eu coloco hashtag, e aí eu vou colocar aqui, quadrado marrom. Abro e fecho chaves, dou um Enter, e vou colar essas especificidades aqui de características de estilização aqui dentro desse quadrado marrom. Vou salvar esse cara, vou atualizar a tela, agora sim ele me apresentou o meu quadrado marrom aqui, certo? Porque eu estou referenciando o meu quadrado marrom aqui dentro do meu HTML. Se eu colocar somente quadrado marrom, ele não vai entender que isso daqui é esse cara aqui, ó. Ele não entende isso. Para ele entender que isso daqui,
que esse ID é um ID de fato, você coloca um hashtag na frente e o nome do ID, e aí ele já consegue identificar que é um ID de fato, tá? Então, geralmente a gente utiliza bastante esse ID aí para fazer esse tipo de referência. E também a gente utiliza outro carinha chamado class, né? Esse class, ele é muito interessante porque ele, diferentemente do ID, a gente pode utilizar em vários e vários momentos, né? Então, como assim vários e vários momentos? A gente pode utilizar em vários e vários divs diferentes. Por exemplo, eu vou criar várias divs aqui. Lembre, o ID sempre diferente, mas eu nesse momento não quero ID para esses caras. Eu vou querer ID somente para esse. Na verdade, vamos fazer um teste aqui, ó. Eu vou remover esses IDs aqui e vou colocar aqui, ó, para todos. Eu vou colocar esse cara aqui, ó, quadrado. Tá vendo? Então, todos vão ter a classe quadrado, porém, eu quero que esse cara tenha a classe marrom. Eu quero que esse cara tenha a classe azul. Eu quero que esse cara tenha a classe verde e esse carinha aqui a classe amarela. Fechou? Então, eu vou apagar esse cara aqui, deixar somente quadrado, vou vir aqui e vou colocar um ponto na frente. Assim como o ID, para você referenciar ele, precisa de um hashtag aqui, um jogo da velha, você precisa de um ponto para referenciar a classe. Então, eu vou colocar aqui, classe quadrado, e é isso. Agora, olha que interessante. Eu vou vir aqui e vou colocar ponto marrom, e vou colocar aqui, ó, background color brown, show de bola. E agora eu vou copiar esse cara, Ctrl C, Ctrl V, e vou colocar aqui, ó, azul, background blue, verde, background, opa, deixa eu jogar isso aqui, verde, background green, e para finalizar o amarelo, que é o background yellow. Show? Perfeito, maravilhoso. Salvei isso daqui, atualizei e olha que legal. Cada um com sua cor e todos quadrados, né? Então, basicamente, dentro do CSS, né? O que a gente viu aqui, né? O CSS, a gente consegue referenciar o ID. Então, eu vou colocar aqui, ó. Conseguimos referenciar o ID de dentro do HTML utilizando o hashtag, ou para os mais íntimos, o jogo da velha. E da mesma forma a gente consegue referenciar a classe, ou a class, né? Vou colocar tudo em maiúsculo também. A class de dentro do HTML utilizando o ponto. Então eu coloco aqui, ó, ponto, só para ficar bem mais claro o que é. E aqui também hashtag. Show? Então beleza. Então assim a gente consegue referenciar cada uma das coisas dentro do CSS. E para finalizar a nossa parte de fundamentos aqui do CSS, eu vou mostrar para vocês como que é o dia a dia de fato, né? No dia a dia a gente não utiliza a tag style, né? Geralmente a gente utiliza como? Colocamos um link aqui, como você pode perceber ele tem essa opção CSS. Quando eu clico nela, ela apresenta aqui para mim link, hell, style sheet e o arquivo, né, style CSS. Então eu vou vir aqui, lembra que no começo da aula eu falei que também como HTML a gente cria esse arquivo style CSS. Então a gente coloca .css no final do arquivo. Se eu quisesse, poderia colocar aqui como index.css também, ou colocaria também aqui dentro de uma pasta, né, chamada style. E dentro dessa pasta chamada style a gente coloca o index.css. Fazendo isso, a gente criaria os nossos estilos a partir disso, né? Até vou colocar como styles. E aí, aqui,
dentro do link, como que eu faço para pegar e linkar de fato, né? Então, eu vou montar do zero aqui, ó. Então, é uma tag, então, primeiramente, sinal de menor, link igual, rel igual, né? Então, link, espaço, rel igual, abre aspas, style sheet, e aqui eu coloco href, ou seja, faça referência, né? E aqui eu coloco fazer onde que eu quero que ele faça referência. Ponto barra, styles barra, index.css. Coloco uma barra aqui e o sinal de maior e ele fecha a tag link para mim, tá ok? Se eu atualizar aqui, você pode ver que não vai, atualizar, na verdade vai mudar sim porque a gente não colou nada aqui dentro, né? Eu vou salvar isso aqui, agora sim não vai mudar nada do que já tinha, porque agora os nossos estilos estão aqui dentro desse arquivo e estão sendo linkados aqui. Então, toda vez que você quiser importar, toda vez, não existe exceção, todas as vezes que você quiser importar algum estilo aqui, você tem que colocar esse link. Se eu remover o link e salvar esse cara, olha só, ele não traz para mim nenhuma estilização própria, tá? Então, para linkar a parte de estilização, realmente eu tenho que vir e linkar, colocar link, rel, style sheet. O rel é o tipo de arquivo que você quer linkar com HTML. Você pode linkar vários tipos, como imagens, né, como ícones, entre outros, e também pode linkar o style sheet, né, que é o estilo em cascata, para você poder estilizar o seu código HTML. Fechou? Então, por hoje é só isso, tá, pessoal? Eu vou listar aqui o que a gente visou aprender hoje. Então, hoje buscamos que você entendesse o HTML, os fundamentos do HTML, né? Então, os fundamentos do HTML. E dentre isso, o que são as tags HTML, né? O que são as tags HTML, que basicamente é tag de abertura e tag de fechamento, certo? Então você aprendeu logo no começo da aula que o HTML tem uma estrutura e que essa estrutura é composta por tag de abertura e tag de fechamento. Show? Perfeito. E você também entendeu que o que são atributos HTML, certo? Então, você entendeu que os atributos HTML são funções, né? São ações que auxiliam o desenvolvimento do seu site. Como, por exemplo, né? Aí eu vou colocar aqui o exemplo, o atributo style, né? Tem também o atributo ID, o atributo class. Opa. E outros aí, né? Então tem muitos outros atributos. Vou colocar esses 3 pontinhos aqui para não confundir, né? E também entendemos os fundamentos, né? Os fundamentos do CSS, né? E quais são esses, né? Os fundamentos do CSS. Como referenciar o ID do HTML dentro do CSS e também como referenciar a class do HTML ao CSS também, certo? Então, como que faz essas duas referências, né? Com o ID você coloca utilizando o hashtag. Com
com a class, você coloca utilizando o ponto, né? Que basicamente é o pontinho mesmo. Então eu vou até colocar aqui, hashtag. Tá aqui, ó. E é basicamente isso daqui, como que faz os dois tipos de referências, tá? E também, antes que eu me esqueça, para referenciar algum atributo direto, por exemplo, a div, vamos supor que eu queira que a minha div aqui, ó, então aí eu quero que todas as divs, tá? Quero que todas as divs, elas tenham uma borda de 5 pixels, sólida e vermelha. Eu vou salvar esse cara. Se eu vier aqui, vou atualizar, você pode perceber que todas as divs agora têm uma borda vermelha por volta, né? E ela consegue ser apresentada aí em tela. Então, beleza. Então, você também viu aqui agora, olha, como que faz para referenciar uma tag diretamente. Para você referenciar uma tag diretamente no HTML, é só colocar o mesmo nome da tag que você está querendo atingir a estilização. Ou seja, se você quisesse que o input tivesse um background color verde, vou atualizar aqui. Tá vendo? Ó? Todos os inputs ficaram com background verde. Ah, mas o botão também ficou verde, porque lembra que a gente colocou ele como um button, como um input, né? Mas se eu mudar isso aqui para button, vou atualizar, né? Opa, e claro, button, diferente do input, ele tem uma tag de fechamento com um valor aqui dentro, tá? Então eu vou salvar esse cara, vou vir aqui, vou atualizar a tela, e agora você pode perceber que somente o input de texto aqui está com um background verde e o botão não mais, tá? Então é basicamente isso daqui. E você viu também como referenciar, ou seja, fazer referência a uma tag, né? A uma tag diretamente do HTML, que é colocando o nome dela no CSS, certo? Certo? Então, show de bola. Você olha o tanto de coisa que a gente já conseguiu aprender na primeira aula. É muita coisa. Eu sei que parece que foi um pouco corrido, tá? Mas aí, o que é legal para vocês poderem aprender, para vocês conseguirem revisar. Então, tentem assistir 2, 3 vezes até vocês pegarem bem os fundamentos, tá? Então, como que funciona a parte da estrutura HTML? HTML, head, body. Para que serve o link? O link ele serve para linkar, para fazer conexão entre as tags, entre arquivos dentro do HTML. Lembrando que eu tenho H1, o spam, que são todos arquivos de textos. Façam essas anotações. Coloca o vídeo de um lado e o VS Code ou Visual Studio Code do outro lado para vocês conseguirem fazer simultaneamente com o vídeo. Pause o vídeo, volte o vídeo e estude novamente. Isso vai agregar muito no conhecimento de vocês e vai fazer com que vocês aprendam muito mais rápido. Então, basicamente, esse é o tipo de conteúdo que a gente vai buscar ensinar e aprender, tá? Na próxima aula a gente já vai começar, vamos continuar com os fundamentos do CSS, tá? Voltando um pouco com a parte de o que é width, o que é height, o que é border radius e border, entre outros atributos importantes para o nosso dia a dia. E também já vamos começar aplicando JavaScript, tá? Para vocês conseguirem aprender e conseguirem evoluir de uma maneira mais concisa. Fechou? Então, por hoje é isso, galera. Precisando de qualquer coisa, manda lá no privado do Instagram. Vou deixar o link do meu Instagram pessoal aqui embaixo na descrição. Pode mandar mensagem por lá que eu vou responder. Beleza? Valeu, galera. Por hoje é só. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.